Saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor. Estão todos bem? Espero que todos estejam bem. Queridos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o perdão. Colossenses capítulo 3, versículo 13 e 14, vai dizer assim: suportai-vos uns aos outros mutuamente, assim como o Senhor vos perdoou, perdoai vós também. Queridos, a centralidade do Evangelho é o amor e o perdão. Essa é a raiz principal. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 13, agora, pois, permanecem o amor, a fé, agora, pois, permanecem a fé, a fé, a esperança e o amor. Você sabe que, você que já tem uma certa idade, sabe que tem pessoas, irmãos, que são insuportáveis. Essa é a verdade. Tem pessoas que têm uma personalidade que não bate com a nossa. E a gente tem o desejo de se manter afastado. A Bíblia nos mostra algumas intrigas que houve no meio daqueles que serviam ao Senhor. Exemplo, Ló, os pastores de Ló começaram a contender com os pastores de Abraão, precisaram se separar. Paulo e Barnabé brigaram, precisaram se separarem. Então, há algumas pessoas que têm uma personalidade complicada, sabe? Tem pessoas que se metem em tudo, dá opinião em que não entende, não cumpre o que está escrito em Mateus 7, fica o tempo todo preocupado com argueiro no olho do irmão, mas não tira a trave dele, porque o segredo do Evangelho é você começar por você e não pelo outro. Quando era armado a tenda, o tabernáculo, na peregrinação no deserto, fora da tenda tinha dois utensílios: o altar do holocausto e a pia de bronze. A pia de bronze era para o sacerdote lavar as mãos e os pés. Só que quando ele estava lavando as mãos, no fundo da pia tinha um espelho. Então ele estava lavando as mãos e olhando o seu reflexo. O que é que a Bíblia quer nos ensinar? Que antes de cuidar da vida de alguém, devemos cuidar da nossa vida. Jesus disse isso. Por que você olha no argueiro do olho do seu irmão e tem uma trave no seu? Então a centralidade do Evangelho começa em mim, para depois ir para o outro. Então tem pessoas, irmão, que são insuportáveis, essa é a verdade. Quer falar, quer se meter. A Bíblia vai dizer: suporte. Irmãos, há um galardão. Há um galardão. Deus vai dizer: terei misericórdia de quem exercer misericórdia. Eu vou perdoar os pecados de quem perdoar. Então, a parte B do versículo vai dizer: perdoe. O versículo 14 vai dizer: perdoe. Queridos, perdoar não é fácil, porém é essencial. Não esqueça disso. Aprenda a perdoar. Guardar ódio de alguém é ingerir o veneno e esperar que outra pessoa morra, que o outro alguém morra. Não guarde rancor. Você está acima. Perdoe. Libere o perdão. O perdão gera vida, gera libertação, gera cura. Uma vez, irmãos, uma irmã me pediu para eu orar por ela, que ela estava enferma, né? E quando eu fui orar, o Espírito de Deus disse: não ore por ela. Eu não entendi.
Perguntei ao Espírito Santo por que é que ele estava dizendo que não era para eu orar por ela. E o Espírito Santo disse para mim: simplesmente peça para ela perdoar e eu vou curar ela. E quando eu disse a ela: olha, o Espírito de Deus está me dizendo que você tem que perdoar, na mesma hora ela caiu no chão. Ela se levantou depois e olhou para mim e disse: eu não perdoo. Irmãos, o perdão libera a cura. É difícil. E outra, todo mundo precisa de perdão. Hoje você libera perdão para alguém, amanhã alguém libera perdão para você. Então libere o perdão, não permita que nada, nenhum sentimento contrário negativo estrague seu dia, sua semana, seu mês, seu ano, sua família. Libere o perdão. Perdoar é a essência do evangelho. É impossível existir evangelho sem perdão. Paulo vai dizer: perdoai-vos uns aos outros. A oração do Pai Nosso vai dizer que o Pai só perdoa a quem perdoa. A oração é: perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, se você não libera perdão, Deus não libera perdão. Existe não é só uma maldição, existem várias nuances no mundo espiritual que aprisiona a pessoa a não perdoar. Aprenda a perdoar. Tem pessoas que oram, jejuma, tem uma vida consagrada por Deus, lê a palavra, prega muito bem, mas não consegue perdoar. Perdoe. Perdoe, porque depois que você liberar o perdão, Deus vai lhe abençoar. Paulo vai dizer a carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Suportai-vos uns aos outros. Tem pessoas que é chata mesmo, a gente tem que suportar. E perdoai-vos uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou. Dessa forma, cumprireis a lei de Cristo. Libere o perdão. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe.